Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eliana, mas vocês podem me chamar de hoje é dia de DIY e eu vou ensinar para vocês como reaproveitar rolinhos de papel higiênico. Vamos ao tutorial? E para fazer o nosso porta-moedas nós vamos precisar de 2 rolinhos de papel higiênico, um pincel macio, alguma coisa para marcar o tecido. Eu estou usando uma régua, uma caneta. Nós vamos precisar de tecido, é claro, eu estou usando 2 cores diferentes. Nós vamos precisar de prendedores de roupa, cola branca. Nós vamos precisar também de fita crepe e um pedacinho de velcro para fazer o fechinho. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o nosso rolinho. Então, eu vou pegar aqui a reguinha e vou marcar direitinho para não cortar torto. Eu vou fazer uma marcação simples com a caneta. Eu vou marcar direitinho aqui, bem retinho. E corto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro rolinho. E muito importante, um rolinho tem que ser um pouco menor que o outro. Nesse caso aqui, eles se encaixam, mas na hora de montar a nossa bolsinha, nosso porta-moedas, se o rolinho menor não tiver um tamanho suficiente para ser a parte de dentro, porque é essa a intenção, a gente vai ter que diminuir ainda mais. Então, a gente corta os 2 rolinhos e mede um dentro do outro, para saber se a gente vai ter que cortar esse menorzinho ainda mais. Então, aqui, nesse caso, olha, desculpem, saiu do foco da câmera. Nesse caso, eu não vou precisar cortar mais, porque na hora que a gente encapar os nossos rolinhos com o tecido, o de dentro tem que ser um pouquinho menor. O próximo passo agora é marcar o tecido no tamanho do rolinho, deixando uma borda. Então, eu tô marcando simplesmente com a caneta. Vou fazer isso com os 2 rolinhos que a gente cortou. Eu decidi deixar esse lado do tecido que tem as florzinhas para a parte de fora, e o outro com as listinhas vai ser a parte de dentro do nosso porta-moedas. Agora, então, eu já marquei os 2 pedacinhos de tecido, deixei uma borda, acho que dá para ver aí a marcação, uma borda de mais ou menos 1 centímetro para cada lado. E aqui eu cortei os cantos assim, na diagonal, para depois a gente poder fazer a dobra quando a gente for encapar. Antes de começar a fazer a colagem, eu vou utilizar mais uma vez o tecido que eu vou usar para a parte de fora do porta-moedas. Eu também vou utilizar aqui o rolinho que eu vou usar para a parte de dentro, que é esse aqui, o menorzinho. Eu escrevi aqui parte de dentro e no outro parte de fora, para eu não confundir na hora que eu estiver trabalhando no nosso porta-moedas. Então, como eu ia dizendo, eu utilizei de novo o tecido que eu vou usar para a parte de fora e marquei 2 vezes a parte de dentro. 2 vezes, marquei com a caneta, olha aqui, acho que dá para ver, e vou recortar. Essas 2 partes vão ser as abinhas que vão fazer as laterais do nosso porta-moeda. Só que dessa vez, quando eu for cortar, eu não vou deixar nenhuma margem, porque nas outras partes eu deixei uma margem de mais ou menos 1 centímetro. E dessa vez eu vou cortar em cima da linha que eu marquei. Então, agora é hora de começar a fazer a colagem do tecido no rolinho de papel higiênico. Então, eu vou usar essa parte aqui para fazer a colagem, essa parte de fora do rolinho. Vou usar cola branca pura, sem diluir em água, tá? E vou aplicar com um pincel. Se vocês tiverem aí um rolinho desses de espuma, vocês podem usar o rolinho, é mais prático, mais fácil. Então, eu vou passar cola
por todo lado aqui, por toda a parte. E depois que eu tiver concluído, eu vou colar no tecido. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser Agora eu já apliquei cola em toda a parte de fora do rolinho e vou centralizar aqui onde eu fiz as marcas bem direitinho. E vou deixar secar por um tempo até que essa parte não se movimente mais para a gente poder começar a fazer a colagem das bordas. E para colar as bordas é muito fácil. Eu já colei aqui essas 3 partes. E é só usar cola branca com o mesmo pincel que a gente usou para colar a parte da frente. Eu passo aqui no tecido a cola. Não precisa de muita cola, só um pouquinho. Olha só. E depois é só dobrar. E fica bem facinho e bonito do outro lado. Eu já colei as 2 partes e a nossa intenção é que o papelão do rolinho de papel higiênico fique assim meio abauladinho, porque é o formato, é isso que vai dar o formato do nosso porta-moedas. Enquanto a gente espera secar as bordas, a gente vai usar as 2 partes que a gente já cortou no tecido para as laterais. E para a gente poder preparar essas partes, é muito simples, a gente também vai usar a cola. Eu vou deixar aberto aqui, assim, o mesmo pincel. E eu vou passar cola nesse pedacinho de tecido, da metade aqui para a borda. Toda essa parte aqui. E depois eu vou dobrar e colar. Depois que eu tiver passado toda a cola, eu dobro e colo. E ele vai ficar assim. E a gente espera secar para poder continuar fazendo o nosso porta-moedas. Enquanto as laterais estão secando, nós vamos precisar de mais um pedacinho de tecido para fazer a abinha do nosso porta-moedas. Para isso, nós vamos precisar medir aqui na parte de fora, de uma ponta a outra, nós temos aqui 10 centímetros, mais ou menos isso. 10 por 12 centímetros, nós vamos ter que medir nesse pedacinho de tecido 10 por 12 centímetros, que essa vai ser a parte que vai fazer a abinha do porta-moedas, que a gente vai poder usar para fechar e não perder as nossas moedinhas, não é mesmo? Agora que eu já tenho a abinha cortadinha, eu já passei cola aqui do mesmo jeito que eu passei nas laterais, é só dobrar e esperar a cola secar para a gente poder continuar a fazer o nosso porta-moedas. Agora que a cola já secou, já tá tudo bem coladinho, é hora da gente colocar as laterais. Então, nós vamos pegar a parte de dentro da bolsa, da bolsinha. Vamos fazer com que ela fique assim. Vamos pegar uma das laterais. A gente vai dobrar. Assim. E a gente vai colocar aqui dentro dessa forma. A gente vai encaixar da melhor maneira possível aqui. Dobrar. Pra ver qual é o tamanho que vai ficar da abinha pra dentro, olha. Essa parte de dentro é o que vai definir o tamanho da abertura do porta-moedas. Então, agora, nós vamos colar essas partes das laterais. Eu vou usar de novo cola branca. Eu vou fazer isso por todo lado. Aqui, como vocês estão vendo, o tecido dá uma dobrada por causa dessa voltinha aqui da bolsinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode dar uma arredondada no tecido, que agora a gente já tem uma base do que é que a gente vai precisar.
a gente dá uma arredondadinha nele. E se precisar também, dá uns picotes pra gente poder fazer a colagem. Então, é agora que a gente vai começar a usar os pregadores de roupa, os prendedores. Quando a gente passa a cola, a gente põe os prendedores aqui para ajudar na fixação. E se precisar, aqui a gente coloca um pouquinho de fita crepe para segurar. Eu vou fazer e mostro agora. Então, eu já colei as laterais, coloquei aqui os prendedores de roupa, como eu disse. Nas bordas eu coloquei um pedacinho de fita crepe de cada lado. A gente não pode se esquecer que a gente vai colar as laterais na parte de dentro do nosso porta-moedas. Enquanto isso aqui tá secando, nós vamos preparar aquela parte da abinha que nós cortamos em 10 e 12 centímetros. Então, nós cortamos, colamos. Eu fiz aqui é a metade, né? E aqui é onde a gente cortou. Então, aqui nesses dois cantinhos de fora, eu dei um picotezinho para ficar meio na diagonal, porque nós vamos fazer um acabamentozinho aqui, para não aparecer muito a parte que a gente cortou na hora que a gente estiver usando. Então, eu vou simplesmente dobrar aqui uns 2 milímetros de cada lado e nas bordas. E vou colar, vou passar um pouquinho de cola aqui com o pincel. Passo aqui, se precisar eu coloco um prendedor de roupa aqui para ajudar a secar. Espero secar e depois a gente vai voltar para já finalizar a nossa bolsinha. Agora que as laterais já secaram, eu já pude tirar os pregadores de roupa daqui, né? Tá bem presinho. É hora de colar a parte de fora da nossa bolsinha na parte de dentro. E aí a gente vai usar mais uma vez a cola branca. Então, eu vou passar cola em toda essa parte aqui, vou passar bastante cola, usando o mesmo pincel de sempre. Se vocês tiverem rolinho, esses rolinhos de espuma para pintura, fica mais fácil, tá? Eu tô usando o pincel, que é o que eu tenho aqui. Então, eu vou passar bastante cola e depois vou mostrar para vocês como é que eu vou fixar uma parte na outra. Agora, eu já tenho bastante cola aqui, então eu vou colocar essa parte de fora já com as laterais, encaixadinha aqui. Como a gente sabe que ela é um pouquinho menor que a parte de fora, né? A gente vai deixar esse espacinho aqui entre uma e outra e vai fechar. Vai dar uma olhadinha se o espacinho do outro lado é o mesmo, ó lá. Mais ou menos isso. A gente encaixa bem, faz uma pressãozinha pra cola já ir aderindo. E aqui nós vamos usar de novo os prendedores de roupa para ajudar na fixação das partes. Eu vou usar um de cada lado e vou deixar um tempinho secando para depois a gente poder colocar a abinha que vai ajudar a fechar o porta-moedas. E agora, depois de tudo sequinho, é hora de colocar a aba que vai fechar o nosso porta-moedas. E para colar a abinha do porta-moedas é muito simples. A gente vai colocar aqui na parte de trás, mais ou menos 1 centímetro da parte de cima. A gente vai medir, vai centralizar e colar. Com a cola branca, como nós fizemos todo o nosso trabalho, eu vou passar o pincel e vou colar, centralizadinho, como eu já disse, colar bem coladinho e esperar o tempo de secagem para a gente poder dar o acabamento final. E o nosso porta-moedas ficou pronto. Eu finalizei com 2 pedacinhos de velcro pequenos para fazer o fecho, mas vocês podem fazer qualquer outro tipo de fecho, isso é opcional. Eu também colei aqui um pedacinho de fita branca para cobrir a dobra, para não ficar nenhuma imperfeição. E para isso eu utilizei cola quente. Ele ficou bem espaçoso, as moedinhas não vão cair daqui de jeito nenhum. Ficou um acabamento muito bom, ficou muito bonitinho. Vou mostrar aqui um outro que eu já fiz anteriormente. Olha só.
Eu coloquei um pedacinho de jeans por dentro. E o que eu queria dizer é que os melhores tecidos para fazer esse tipo de trabalho são os tecidos à base de algodão, que aderem facilmente com cola branca. A base de poliéster não são bons, tá? A tricoline é um bom tecido para isso. Bom, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!